Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Rogério e hoje vou estar fazendo para vocês as configurações do meu OBS Studio. Lembrando que hoje é dia 1º de maio de 2025, são 15 horas e 49 minutos, horário de Brasília. A gente vai fazer com uma transição rápida para poder colocar aqui, no caso, a Fifine. A Fifine está aqui desse jeito, ela está funcionando com umas configurações bem parecidas. Eu estou usando aqui, no caso, na minha frente aqui tem um ring light, na minha cabeça aqui tem uma luz, né, uma luz de LED também. Aqui atrás tem uns LEDs que ficam aqui embaixo desse guarda-roupa aqui. Lógico que atrás daqui é a minha cama. Essa aqui é uma porta de saída. E a gente está gravando aqui como se fosse um estúdio, o mais básico possível. O microfone que eu estou utilizando é um Raumouri K66. A câmera Fifine K420. O telefone, né, o smartphone é Redmi Note 13 Pro. Beleza? Então a gente vai voltar aqui com o Redmi Note 13 Pro. A qualidade dele é um pouco melhor. Quando eu for gravar alguma coisa onde eu não precise gravar a tela do celular ou preciso mostrar muito meu rosto, eu vou estar utilizando esta câmera aqui que eu acho que é muito melhor. Quando eu for gravar alguma coisa que é relacionada a jogar jogo de celular ou alguma outra coisa, aí eu vou voltar a estar utilizando, né, a nossa câmera aqui, a Fifine, né, para poder fazer essas gravações, entendeu? Então, a gente tem que aprender a trabalhar com os equipamentos que a gente tem, né? E eu garanto para você que vocês não vão se arrepender de comprar esse telefone Redmi Note 3 Pro. Tô vendo aqui, se tiver condições, eu vou comprar uma Anker C920, né? Ou é C200, C200, desculpa. 920 eu acho que é outra câmera. A C200, né, que é a Anker, é uma câmera que tá em torno de R$ 500, mas já chegou a custar R$ 300. Tá muito caro, então tô vendo aí qual que seria a melhor escolha, comprar, importar e passar no cartão de crédito e esperar pagar em 10 vezes aí, sem juros aí. Vamos ver como é que vai fazer isso aí, né? Bom, antes de mais nada, eu vou passar para a tela de comparação aqui para você ver as comparações aqui, né? Então, essa aqui é a comparação das telas aqui, todas funcionam ao mesmo tempo. Eu também estou utilizando aqui uma parte redonda, né, que você vai ver aqui, que é justamente para poder colocar essa parte minúscula, né, dentro de um vídeo e poder apresentar um conteúdo. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que ela ficaria, no caso, se ela fosse mascarada, né? Então a gente tem aqui a parte mascarada, né? Vou mostrar para vocês aqui. Caso a gente tenha aqui o Redmi Note 13 Pro, né? Que acho que fica melhor. E, e fica muito legalzinho assim para você fazer, colocar algum vídeo, alguma informação aí do resto da tela preta ali, beleza? É só selecionar os objetos aí e pronto, né? Então vou mostrar para vocês aqui uma reprodução aqui que eu fiz um pouco antes, né? De uma mídia, para vocês verem como é que ficou o resultado. Teste de gravação. Redmi Note 13 Pro e Fifine 420. Bom, pessoal, eu acho que vocês viram o resultado final, como é que ficou, né? Essa é a nossa gravação. Eu não consigo ouvir a gravação aqui. Infelizmente, depois eu tenho que ver se o vídeo mostrou certo. Se não mostrou, eu tenho que regravar de novo. Bom, é isso. A parte da reprodução que a gente faz é isso aí. Vou tentar fazer a captura de tela e mostrar para vocês as configurações do meu OBS Studio, né? Para vocês terem uma ideia de como que tudo aqui foi gravado e está funcionando aqui, beleza? Então só vou dar um pequeno ajuste aqui. E a gente vai precisar mostrar a nossa tela aqui. Fazer a transição, né? Já está fazendo a transição aqui. Está funcionando o microfone Raumouri aqui também. E fazendo a captura de tela, né? Então vocês estão vendo aí como que tá o nosso OBS Studio. Estou em modo estúdio aqui e vou colocar em configurações para vocês verem aqui. No geral não fiz nenhuma mudança, né? Na transmissão também não. Transmissão também não fiz mudança nenhuma, mas se você quiser copiar essas configurações aqui, elas estão ótimas para fazer uma transmissão também. Gravação é a parte principal. Então eu seleciono um arquivo, coloco a pasta que eu quero, né? A modo de saída avançado, lógico, né? Eu estou colocando o formato de container matrosca, porque eu consigo voltar a parte do vídeo ali. Caso eu perca a gravação ou aconteça algum erro, com o MP4 já não tem isso. Você já vai perder a gravação todinha. Taxa de bits 25.000,
é uma taxa média aí pro tamanho de 1080, certo? E fica avançado pro 720. Aqui tava, né, o 1080, né, no caso. No caso ali onde tá 720 fica 1080, né? E é 1920 por 1080 e fica uma gravação muito forte e pesada, né? Então meu processador não estava conseguindo fazer. E eu estou usando o codec, o H264 AMF, que é ideal para RX 580 e placas gráficas aí que são da AMD, né? Bom, coloquei duas faixas de áudio, não precisava, mas eu coloquei duas casos, por exemplo, eu queira gravar uma música de fundo, eu jogo a música de fundo no áudio número 3, né? E no número 2 eu coloco ali o meu microfone, por exemplo, entendeu? Aí eu posso fazer mudanças aí, remover o áudio e mandar o vídeo pra internet aí, ou para algumas redes sociais que podem pegar e mandar eu tirar o áudio de música, e sendo que não precisaria eu tirar, beleza? Na saída aqui não tem mais nada, né? Ah, o áudio eu deixei tudo 320, né? E buffer de repetição não tem, certo? Os áudios aqui eu tirei tudo, né? Só deixei 48 kHz e estéreo, beleza? A tela, a resolução de tela tá 1920 por 1080, é resolução muito boa para poder trabalhar. Mas aí eu tive que mudar a escala para conseguir gravar esse vídeo. Eu não consigo gravar esse vídeo porque dá problema nas estatísticas aqui, ó. Ah, não dá para poder abrir agora, mas depois eu mostro para vocês. E deixei aqui o filtro de redução Lanczos, né? E o FPS aqui 60. Normalmente eu vou usar Lanczos, principalmente para webcam e algumas coisas. Mas tem outros tipos de formato. O Lanczos é um pouco melhor, mas ele puxa muito o nosso processamento. Só que não tanto como esse codec aqui de conversão que é H264 ou X264. Ele puxa muito mais do que isso aqui, você imagina. Eu falaria aí uns, sei lá, você imagina uma pessoa e compara isso com uma cidade, entendeu? Então, essas configurações básicas que a gente está tendo aqui. Aqui não mexe nada, aqui não mexe nada também, certo? E a gente vai falar aqui das câmeras aqui. Voltei aqui, vai ter um corte bem rápido, você nem vai perceber. Bom, a transição de vídeo aqui, no caso, tá na câmera Redmi Note 13 Pro, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês como que está configurado as minhas configurações e como está configurado as minhas cenas, beleza? Então vou colocar aqui em reprodução e vou colocar transição. Bom, você já está vendo aqui que a transição deste lado aqui, que é o lado direito, né, ela está mostrando a minha tela do OBS. E desse lado aqui está mostrando a minha tela full que estava lá. Então se eu ficar fazendo a troca de transição, vocês vão ver a diferença aí que acontece. Então é simplesmente isso aí, beleza? Bom, as configurações aqui que a gente tem, a gente pode salvar em perfil. E a gente exporta aqui, beleza? Que fica aqui bem aqui em cima aqui. Mas no caso, as configurações de cena, a gente vem aqui em coleção de cenas e a gente exporta aqui. É bom a gente sempre criar um novo transição de cenas, porque a gente pode estar querendo gravar em 1080 ou 720, por exemplo, que são duas formas de gravar aqui. A mesma coisa vale para o perfil, certo? Então, a gente vai poder dar uma navegada aqui agora. Cenas eu vou mostrar depois. Primeiro eu vou mostrar configurações aqui, né? Configurações. A gente simplesmente pode mexer o que a gente quiser, mas aqui no meu caso, transmissão eu deixei dessas configurações aqui, eu não vou falar muito porque eu não estou transmitindo nada ainda. Gravação, a gente deixa aqui em avançado, a gente coloca aqui FMPG personalizada, saída para um arquivo, eu deixo o endereço aqui de onde eu quero colocar meus arquivos na hora de gravar. O formato de container é matrosca, cara, não me pergunte por quê, mas simplesmente se você colocar MP4 ele precisa finalizar o container para você conseguir assistir o vídeo. Agora, uma matrosca não, uma matrosca você pode parar o processo no meio, morrer o computador, você vai lá e aproveita o vídeo que você gravou, entendeu? Então, é uma questão assim, eu não quero perder tempo, ter que ficar refazendo o vídeo toda hora. Taxa de bits aqui eu coloquei 25 mil, porque para 720 acaba sendo muito eficiente, e para 1080 ela acaba sendo uma comparação média aí, beleza? Intervalo de keyframes eu coloquei 2, apesar que pode colocar 30 também, mas eu coloquei 2 justamente para poder não perder nenhum tipo de intervalo, pegar toda a tela, entendeu? O máximo que puder, certo? Aqui em redimensionar a saída eu coloquei para 720, apesar de estar 1080, porque na hora de gravar, o nosso codec, que a gente vai falar daqui a pouco, ele não consegue gravar. Então eu tive que mudar, redimensionar a saída aqui, né? E também redimensionar a saída aqui no vídeo aqui. A gente vai falar desse daqui a pouco, beleza? Aqui mostrar os codificadores, aqui a gente deixa sem claro. Eu estou usando o H264, só que para AMF, você pode usar para NVENC, que no caso seria para NVIDIA. O meu é AMF porque é uma placa de GPU RX 580. Então para mim fica melhor isso aqui. Então quem está fazendo o processamento dessa imagem que está sendo codificada agora é a minha GPU. E nesse caso, eu deixo o meu processador
um pouquinho mais de boa e mais fácil, né? Para poder conseguir trabalhar e não ficar travando a qualidade final do nosso vídeo. Se ele perder frame, é um negócio muito chato. Eu vou mostrar pra vocês depois em estatística, pra vocês verem como é que os frames estão passando lá. Bom, em áudio eu deixei aqui 320, eu posso estar usando dois trilhas de áudio. Trilha de áudio simplesmente é para você fazer o seguinte. Numa trilha você põe música, por quê? Músicas têm direitos autorais. Se você quiser depois remover, você remove aquela faixa e não remove todo o vídeo, entendeu? Então você tem essa praticidade aí de fazer esse tipo de coisa. E aí quando você colocar o microfone, você coloca nas duas faixas, tá? Não esquece de fazer isso, beleza? A gente tem áudio aqui, desativei tudo aqui, não preciso ficar vendo um monte de controle de áudio. Vídeo tá aqui, né? No caso tá 1920 por 1080, que é a tela principal aqui da minha área de trabalho, certo? E aí a gente tem aqui a escala de 720, que no caso para poder a gente gravar o resultado final do que aparece aqui nessa tela aqui no OBS, beleza? Eu deixei em Lanczos aqui, no de redução, é o melhor filtro. Meu computador não tá tendo problema com isso, tá tendo problema com o codec. Codec é muito lento para poder fazer, muito pesado. Mas aqui, no caso, o FPS 60 tá muito bom, né? Dá pra poder ficar de boa. Técnicas de atalho não mexi nada. E avançado eu não fiz nenhuma mudança. Mas apesar disso, dá uma olhada aí, ó, porque pode ser que isso tá diferente. Eu tô usando um DirectX 3D, NV12, espaço de cor 709, faixa de cores completa, né? A gente vai falar desse negócio de faixa de cores daqui a pouco, na hora de falar das câmeras, beleza? Então é isso. Configurações é isso. Quando eu quiser gravar, eu venho em perfil aqui, exportar e pronto. De qualquer jeito, se eu quiser criar um outro perfil, coloco um novo e faço as configurações ou duplicar e fazer as modificações que eu quero fazer. E se eu quiser voltar na anterior, eu vou lá e coloco e simplesmente como se estivesse selecionando aqui e automaticamente ele vai mudar para mim que estava antes. Eu sempre exporto, porque se caso eu perder meu computador, acontecer alguma coisa, essas configurações estão em algum lugar e eu posso pegar e aproveitar elas, ou até mesmo fazer um backup delas para poder continuar usando, beleza? Se você quiser, faz o backup da pasta inteira do seu FL Studio quando estiver fechado. É só zipar ele e pronto. Bom, eu vou falar rapidão aqui então do microfone, porque eu acho que o microfone alguém vai ficar perguntando aí. O microfone que eu tenho, no caso aqui é o Raumoren, né? E é esse microfone aqui. Ele tem vários botões aqui. Não sei se a qualidade vai ficar legal aí do vídeo. Mas eu deixo ele aqui, bem do lado. Não para aparecer no vídeo. Lógico que tudo que eu não quero que apareça eu tiro da frente do vídeo. E eu faço algumas configurações. Propriedade não tem nada. E eu venho em filtros aqui. E tudo que eu adicionar aqui vai afetar qualquer objeto que eu for adicionar em qualquer lugar, certo? Então eu considero o microfone um objeto. Eu vou falar para você daqui a pouco de cenas, que tem algumas cenas que são objetos também. Então eu tenho esse plugin VST aqui 2.0, né? 2.x, que é o Reafir. É um plugin muito bom para você remover alguns ruídos. Eu não estou usando ele agora, mas eu vou ativar para você ver. Ali aparece aqui, certo? Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar para ficar em silêncio, né? Deixar aqui em preciso e subtrair. Tudo que eu colocar aqui, então, ele vai subtrair. Vou colocar de novo automático. Beleza. Então ele removeu tudo aqui e o áudio deve ter ficado um pouquinho diferente. É só isso. Esse plug é muito bom, mas eu não vou usar ele, beleza? Vou deixar sem. Redução de ruídos está aqui, né? Maior uso de CPU. Não vai gastar muito CPU, como você imagina. Não tanto como o H264, que negócio pesado da porra. Até hoje é pesado. Bom, então a gente falou aqui do microfone. Agora a gente vai falar das webcams e dos telefones. Bom, aqui a gente tem uma webcam, no caso a Fifine, a K420, você pode procurar na internet. E a gente tem também um Redmi Note 13 Pro, que é o telefone que está gravando atualmente essa imagem. Bom, como é que ele está gravando? Ele está gravando através do Wi-Fi. Então, nesse caso, a transmissão dele é um pouco mais rápida do que a transmissão via USB. Acredito eu que seja, ou não, né? Não sei. Eu estou utilizando também aqui um roteador aqui. Então na mesma rede de casa aqui, acaba ficando bem diferente e a qualidade que você está vendo aí tá magnífica. Beleza? Então uso o programa Irium, né? E o Redmi Note 3 Pro, simplesmente é só ligar lá e ligar aqui na coisa e ele funciona. Bom, eu criei dois objetos que são cenas, que é o Full Window e Mask Window, tanto também com o Redmi como também com o Fifine, beleza? Então quando a gente está usando o Full, a gente simplesmente cria um objeto aqui. E esse objeto aqui é aproveitado de novo aqui no Mask, mas aqui no outro, no caso do Redmi, a gente cria o objeto aqui e aproveita no outro de baixo, beleza? Então só isso. Para poder aparecer essa máscara aqui, ela é feita em outro lugar, não aqui. Mas simplesmente aqui, eu venho aqui, coloco adicionar dispositivo de captura, certo? Aí eu posso adicionar um existente, só tem dois, ou criar um quando não tem nenhum, e aí coloco ele aqui. Ele adicionou aqui, simples. Na hora de fazer também, a gente coloca também para poder colocar o microfone separado. A gente adiciona o microfone e deixa ali sem visualizar.
para não ficar dois áudios ao mesmo tempo aí, que não, acaba não ficando legal. Mas se você tiver dois canais de áudio no seu vídeo, você pode aproveitar isso para poder fazer o backup de áudio e usar aquele áudio, né? Sem precisar ter que regravar tudo de novo, beleza? E aí, às vezes, você esqueceu o que você falou no áudio, você ouve e tenta repetir e gravar de novo com o microfone bom, certo? Então, na webcam, a gente vem em propriedades aqui, né? E a gente vem aqui em configurar vídeo, né? Vai estar nesses controles aqui, praticamente aí uns controles bem legaisinhos. Só a nitidez que eu deixei no 128, se não me engano, fica em 0, né? Mas para poder melhorar um pouquinho a qualidade dela e ficar próximo do que o celular apresenta pra gente, né? Aqui embaixo a gente vai mexer nessas configurações. No caso eu coloco personalizada. Aqui eu só estou usando 720 porque a 1440, que é a resolução padrão dela, não consegue fazer algumas coisas aqui. Então, por exemplo, ó, o 30 fps é normal dela, ela trabalha assim. E aqui some o NV12 e o Y2. Aí eu falei, ué, por que que some? É porque realmente essa câmera eu acho que ela não foi feita para trabalhar com 1440, que seria 2K. Ela foi para trabalhar 720, os caras aumentam o preço e ficam fingindo que essa câmera aqui, ela é 2K, mas não é. É uma câmera HD, entendeu? Então a gente pode colocar NV12 ou U2. O U2 é melhor, mas o NV12 acaba sendo a proporção final que vai dar na mesma. Então eu deixo no NV12 aqui para poder não ficar gastando recurso à toa. E padrão aqui tá 709, né? É um padrão de cores muito melhores, né? Passa de cores muito mais amplo, então uso ele, né? Se quiser estudar isso aí, você estuda, isso aí pode ver em computação gráfica ou qualquer uma outra disciplina desse jeito. Bom, faixa de cores a gente tem completa e buffer desativado. Por que eu desativo o buffer? Porque o buffer ele precisa de memória, né? E às vezes essa memória tem que ser escrita em um HD. E aí, escrever em HD, escrever em memória RAM, escrever em memória virtual, cara, isso aí fica lento pra caramba. E exige também processamento. Então, bufferizar é bom se você tem equipamento bom. Mas se você não tem, meu irmão, não vale. Mas você acaba usando buffer para equipamento ruim. Então, se o equipamento é ruim, por que você está usando buffer? Não pode usar buffer? Acaba que, tipo assim, não sei porque os caras criaram isso aqui, né? É só pra enganar os caras que não sabem de nada, né? Então, por isso que eu mostro pra vocês aqui como é que é. Mas quer deixar? Deixa. Se no seu computador funcionar, meu irmão, manda ver. Entendeu? Manda ver, usa o que você puder. Aqui é capturar apenas o áudio, e aí vou usar o áudio dispositivo personalizado. Coloco o Fifine K420, beleza? Então, simples. Aí depois eu venho aqui e adiciono o mesmo microfone, né? Que eu vim aqui. Aí ele vai aparecer aqui embaixo, ou em cima, que você vai adicionar ele, beleza? Tá aí o microfone. Masking, simplesmente adicionar o mesmo objeto existente e pronto. E usar o microfone existente e pronto. Não precisa fazer mais nada. Elas vão ficar iguais na primeira vez, mas depois a gente vai deixar com essa máscara aqui em outro lugar. Então por isso que ela chama objeto. Só um minutinho que eu acho que a minha câmera parou. Vamos ver o que aconteceu aqui. Desligou o vídeo aqui. Acabou. Acabou. Acabou a energia dela. Bom, ainda bem que a gente tem nosso backup, que é a Fifine, né? E a Fifine tá gravando então, naturalmente. Bem legal que acontece isso, né? E você tem que fazer um backup aqui. Bom, então a gente não vai conseguir ver o vídeo aqui mesmo, né? Vai ficar esse gatinho esquisito aí. Bom, a gente parou aqui. A gente ia falar dela, né? Só que ela, na propriedades, não vai ter nada, né? Não precisa fazer nada, não precisa mexer nada. Ela vai ficar com a resolução 1920 por 1080, uma resolução bem melhor. FPS 60 ela consegue. Ela consegue fazer o U2 aqui, que é muito bom também. E consegue deixar padrão também de cores aqui, espaço cor 709, padrão completo e buffer desativado. Como eu queria estar com a câmera aqui agora, mas infelizmente não vai dar. Ela tá carregando aqui. Eu vou fazer assim mesmo, cara, e sabe como é que é as coisas, né? Aplicar dados de rotação se houver, capturar apenas o áudio. Aí eu coloquei aqui usar dispositivo e catei o microfone do Iridium Webcam, certo? O que o Iridium Webcam faz? Ele é um programinha que simplesmente aparece aqui, ó. Você abre ele e aparece sua câmera aqui. Quando você tiver com ela ligada na mesma rede, ele automaticamente reconhece que é um servidor, esse programa aqui, e pega lá tudo que está sendo transmitido do seu telefone. Fácil, fácil de usar, beleza? Então, até fechei ele aqui, não precisa ficar com ele aberto. E é só isso, entendeu? Só isso. Aí eu adiciono aqui o microfone, né, para poder a gente querer um dia aproveitar, e coloca ele aqui em off, aqui, beleza? Agora a gente vai passar pro mask, é a mesma coisa, vai praticamente dar um Ctrl+C, Ctrl+V.
mas a gente faz tudo do zero, tá? Não dá Ctrl+C, Ctrl+V, porque senão vai ficar estranho depois. Então esses são os objetos, a gente vai passar para cena, né? Cena a gente vai colocar simplesmente só o microfone, que a gente vai estar utilizando para falar. Aí vai aparecer aqui só o microfone no mixer de áudio, para não ficar tanta coisa assim, entendeu? E aqui a gente vai colocar a cena, no caso, que é o Fifine, para poder apresentar aqui, certo? A gente adiciona a cena e a cena do Redmi Note 3 Pro. No caso do Fifine, a gente só vem aqui, ó, adiciona a cena e pronto. Nesse caso, full, a gente não faz mais nada, beleza? Então, full tá aí. No caso do Masker, aí a gente vai fazer diferente. A gente vai adicionar a cena, né? E redimensionar ela aqui. No caso, se você vir aqui em transformação, onde está a transformação, provavelmente se você estiver usando a mesma configuração que eu, vai ser mais ou menos isso aqui, ó. 1691, 1043, que é a posição dela na tela. No caso, vai ficar aqui, ó. Rotação não tem nenhuma. Tamanho 720 por 406 é o tamanho dela. Eu vou colocar no alinhamento inferior direito. E aqui 420 por 420 é para poder cortar os cantos da tela, né? Se você for olhar aqui, ó, quando pegar o Windows, tem dois cantos pretos aqui muito largos, não preciso dele aqui, entendeu? Então eu simplesmente corto aqui. Então essas são as transformações que a gente faz aqui. Mais nada, beleza? E outra coisa, vou voltar lá em cima, quando você estiver usando a câmera, quando você estiver usando filtragem de escala, você pode pegar aqui e colocar em Lanczos, tá? Em Lanczos fica muito melhor. Aqui você vai ver se ficou isso também, ó. Ó, Lanczos também. Vou deixar em Lanczos também. E vou deixar em Lanczos. Por quê? Porque Lanczos é a melhor qualidade possível quando faz redimensionamento. Como eu não estou fazendo redimensionamento na câmera, ela apresentando já direto nas configurações que ela tem, então ela não perdeu qualidade, beleza? Mas é sempre bom deixar do jeito que tá ali. Então, tipo assim, quem acabou perdendo a qualidade foi o Fifine, porque ela é 720 e está apresentando numa tela que, teoricamente, essa tela aqui, ela é 1080, mas apesar disso, a gravação vai sair como 720, tá? Bom, então eu mostrei pra você como fica em full e como que fica aqui, desse jeito aqui no espaço final, né? Bom, aqui eu criei um outro formato, mas nesse caso aqui é para poder apresentar um deck que eu tava jogando aqui de Pokémon Pocket, né? Coloquei meu nome aqui e coloquei a tela para poder apresentar de boa, né? Coloquei os textos aqui, as imagens. É só adicionar os objetos e, claro, sempre adiciona o microfone para quando você for falar, as pessoas vão te ouvirem, né? Aqui eu fiz uma outra cena, mas no caso aqui eu coloquei com o deck de Sou Galéu, sendo que o outro aqui é Meuscarada. São dois decks diferentes. Aí eu tive que fazer essa cena que depois eu posso pegar e deletar, ela não preciso dela. Fiz uma outra cena para comparar, né? Nesse caso aqui a gente tem uma comparação de todas elas aqui, entendeu? A gente já viu no começo, o telefone tá desligado aqui. Vamos ver se a gente consegue ressuscitar ele aqui. Tem 9% já carregado. Chamei é muito bom por causa disso, né? Vou deixar ele ligando aqui. Daqui a pouco a gente vai colocar ele aqui de novo. Em compara é simplesmente adicionar as cenas, os objetos, né? Tanto objeto full como máscara. E aí ele já vem com o filtro de máscara que a gente já colocou da outra vez, né? E tá aqui. E a reprodução tá aqui. Bom, como é que eu faço ali então aquela cena que tem a máscara, né? É simplesmente catar aqui uma das duas aqui, ó, não importa qual você vai catar, vir em filtros, e aí você vai vir aqui colocar adicionar máscara, né? Mas sempre no filtros de efeitos para a imagem, tá? Máscara de mistura imagem. Aí, por exemplo, esse endereço aqui não é endereço, né, do que vai ficar no seu computador, mas vai mudar. Você vai pegar uma máscara, né, que aqui o fundo dela aqui é verde, tá vendo? Onde tá essa parte branca, onde mostra meu rosto, é verde. E a outra parte, se não me engano, é branca. O que que acontece? A cor branca, que é o FFFF, né, que FF quer dizer 256 bits, né, FFFF, então quer dizer que todas as cores RGB são, no caso, 256, 256, 256. E isso quer dizer que é a cor branca, entendeu? Aí, simplesmente ele vai pegar a outra parte e deixar cinza e a parte onde está verde ele vai mostrar, beleza? Então, onde é filtro, na outra parte ali. E simplesmente tá aí, ó. Ela fica assim, desse jeito. Você pega essa imagem na internet, você acha aí várias aí que você quiser. Né? Coloca máscaras para o OBS Studio, para webcam. Você vai encontrar uma porrada e é só adicionar, entendeu? Aqui tá a mesma coisa que eu faço, né? No objeto, no caso do Irion, o Redmi Note 13 Pro, beleza? Vamos ver se a gente consegue colocar esse danado para funcionar aqui de novo. Vamos colocar aqui o Irion, beleza? É simplesmente abrir o Irion. A gente vai aqui no nosso celular. Abre também o Irion. Tem que estar na mesma rede Wi-Fi, óbvio. Já estou aqui na rede Wi-Fi. É um Xiaomi 749F. Acho que é isso aí. Não sei qual que é. Depois outra hora eu respondo caso alguém perguntar.
Guardando a conexão com o computador, beleza. Pronto, a gente já está com ela aqui, né? Daí a gente simplesmente vem aqui e coloca ela para poder fazer a gravação. Eu só vou dar um ajuste nela aqui. Você vê que as configurações dela não tá muito legal. Será que já acabou de novo? É que se você clicar sem querer, cara, acaba ficando com uma coisa diferente aqui. Então, bom, beleza, a gente tá com ela aqui já, né? Tá posicionada, então a gente já pode vir aqui que ela já é pra estar aqui, beleza? Agora eu não entendi por que as configurações dela não tá legal, mas se não tiver legal, o que que você faz? Você vem aqui, dá umas modificadas aqui pra você visualizar. De 80. Bom, não é aqui, então a gente vai mexer no outro aqui. Vem aqui, formato, mexe aqui, coloca maior. Ela vai dar uma melhorada, volta de novo 1080. Aí pronto, já tá mostrando certinho, beleza? Então é isso aí, ó. As comparações aqui, como eu tinha falado pra vocês. E como é que fica o final. Bom, vou finalizar o vídeo então. Essa aqui é a finalização do nosso vídeo. Lembrando que hoje é dia 1º de maio de 2025, são 16h32, horário de Brasília. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês gostaram, compartilha, curte, comentam, façam perguntas e tá aí para vocês verem como é que as configurações